Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Mandinga Pod. Esse aqui é o nosso último episódio dessa primeira temporada. E que temporada, né, Mafumo? Poxa. A gente falou com gente muito importante, muito legal. Foi maravilhoso para conhecer as pessoas aqui do nosso terreiro, conhecer um pouco da história delas e trazer um pouco para vocês que conheceram junto com a gente. Então, você já sabe, né? Já curte aqui. Comenta muito o que você tá achando desse episódio, o que você achou dessa temporada. Fala pra gente o seu ponto preferido. Compartilha esse episódio e os episódios anteriores com todo mundo que você conhece. E segue a gente pra não perder a estreia da segunda temporada, hein? Além disso, vale ressaltar que o Mandinga Pod ele é uma iniciativa de extensão do nosso terreiro. A gente também participa de outros eventos culturais. A gente, por exemplo, tem o nosso bloco Quebra-Coco e a gente também tem a participação no Emancipa Axé. E então, a gente pede que vocês sigam no Instagram a nossa página do bloco Quebra-Coco e também siga a página oficial do nosso terreiro, que é Terreiro Candeeiro. Em algum lugar vai aparecer aqui, ó. Em algum lugar. E é isso, gente. Os outros links a gente vai colocar para vocês na descrição, tá? E aí vocês podem seguir e acompanhar todas as ações que o nosso terreiro faz. E para o episódio de hoje, a nossa convidada é uma mulher indígena, mãe, macumbeira, ela é pedagoga e atualmente é mestranda em educação pela Universidade Estadual de Campinas. É a Lene. Oi, Lene! Oi, tudo bom? Muito obrigada por participar com a gente, viu? Eu que agradeço esse convite, poder fazer parte dessa comunidade que é maravilhosa, que alimenta a alma, né? E o brilho. O brilho, porque a gente brilha, né? Com certeza. E para começar a nossa conversa, primeiramente, eu queria pedir para você que nos conte um pouco da sua história, de onde você veio, como foi a sua caminhada até aqui. Bom, eu sou amazonense, nasci na cidade de Novo Airão, que fica a 180 quilômetros aproximadamente de Manaus, fica no Rio Negro, que é maravilhoso. E aí, em todas as escolhas e trajetórias que eu fiz, os meus percursos me trouxeram até aqui, até vocês, até esse momento. E como foi a sua infância lá na cidade de Novo Airão? Então, minha infância, eu considero ela itinerante, né? Então, meus pais, eles tiveram 6 filhos e minha mãe trabalhava sempre com roça, meu pai com confeitaria, então a gente vivia para cima e para baixo, subindo e descendo o rio. Meu pai tinha um barco que chamava 5 Irmãos, um barco pequenininho que cabia todo mundo, 5 irmãos porque na época éramos só 5, né? E aí nesse barquinho a gente viajava, era a nossa casinha, que a gente ficava um tempo na cidade de Novo Airão, um outro tempo a gente ficava nas comunidades, por onde os meus familiares ainda moram, né? E aí essa vida itinerante era sempre assim por conta dos meus pais que iam atrás de emprego, né? Minha mãe para trabalhar na roça, meu pai para trabalhar em carpintaria, em construção de barcos. E aí mais ou menos foi essa a trajetória que eu tive na infância, marcada com muitos cheiros de flores das florestas, com muito barulho de remos, com muito barulho de vento, chuva. Então era uma coisa assim que foi uma coisa que marcou e que me traz ainda muitas memórias boas, me alimentam ainda. A cidade que você nasceu e cresceu, ela era uma cidade em que ela era majoritariamente uma cidade de população indígena ou havia como posso dizer, uma divisão de população, era população indígena, população não indígena também? Como era essa relação? Então, a história da minha cidade ela é muito curiosa. Desde lá o início, né, a cidade ela foi fundada primeiro no período da borracha, teve um povoado que se chamou Airão, onde viviam vários indígenas tarumã, né, que eram uma etnia assim muito forte, né, que com o tempo foi diminuindo, né, por conta da colonização. E aí esse povoado ficava um pouco mais próximo da primeira capital do Amazonas, que foi a cidade de Barcelos, né, que era bem no Alto Rio Negro.
né? Hoje a cidade ela é um ponto assim muito lindo. Eu não conheço, mas assim por fotos, né? Ela fica num lugar muito privilegiado na questão da natureza mesmo, né? Praias, peixes, enfim. E aí esse povoado começou a ser essa comunidadezinha começou a ser habitada por pessoas que foram em busca da exploração da borracha, né, e indígenas e tudo mais. Então, depois de um tempo, aí os mais velhos eles contam essa história, né, que as formigas começaram a tomar a cidade, porque tinha muita formiga, né? E aí o povoado se transferiu e aí construiu a cidade de Novo Airão. A cidade de Novo Airão não é tão velha, deve ter, acho que agora 90 anos, mais ou menos, assim, acho que ou até menos, né? Então, aí se constituiu Novo Airão, que já era nos moldes de uma cidade urbana, né? Mas urbana, assim, nesse sentido, em relação aos grandes centros, é uma comunidade rural, digamos assim, né? Com asfalto. E aí ela foi se constituindo com várias pessoas, né? Que vieram de várias regiões, que já habitavam por ali. E no Amazonas a gente tem muitas etnias, né, indígenas. E aí, depois de um tempo, inclusive depois que eu saí da cidade, em 2003, teve um prefeito, gente, eu adoro falar sobre isso, porque teve um prefeito que ele disse que Novo Airão era a única cidade no Amazonas que não tinha indígena. Que história é essa? Então, bem curioso isso. E aí, a partir disso, os moradores que estavam lá disseram, como assim? Não tem indígena. É claro que a gente está aqui. E aí houve toda uma movimentação, né, dos moradores para provar, tô aqui, sou fulano de tal. Inclusive hoje foram catalogadas 22 etnias lá na cidade de Novo Airão. E são pessoas assim, né, E não que tem, estão... né? Não tem, só tem 22. Então eles estão misturados lá com as pessoas. E também, né, a gente tem que entender que esse processo todo, né, a partir da Constituição Federal, de reconhecimento dos povos indígenas, dos direitos dos povos indígenas, então foi um processo assim que ajudou bastante, né, nessa apropriação, né, ou reconexão identitária, porque assim, pelo que os meus pais contam, né, houve um momento em que se manifestar indígena era risco de vida, né? Então assim, por conta dessa coisa de assimilação, de aculturação, então as pessoas tinham que ter esse cuidado, né, de não falar sua língua, de não se manifestar, tanto é que hoje existem várias expressões, né, para minimizar essa questão identitária, que é quando chamam as pessoas de ribeirinhos ou caboclos, né, ou índios misturados, enfim, justamente por conta dessa questão de, né, que é para além, né, do preconceito, do racismo, então tudo isso, sabe? Então essa é basicamente a história da cidade de Novo Airão. E você cresceu na cidade de Novo Airão, certo? Uhum. E como que era seu estilo de vida? Você começou a trabalhar muito cedo? Você começou a frequentar a escola da qual idade? Como que foi esse processo educativo, profissional? Então, como a gente viajava muito, eu me lembro de uma experiência, eu acho que com 7 anos de idade, de ter frequentado a creche. Então, assim, eu lembro do cheiro da comida, eu lembro das mesas pequenininhas, do banho coletivo que rolava, né? Enfiava todas as crianças dentro do banheiro, dava banho. Então, assim, eu tenho essa memória. Mas eu entrei tardiamente, né, na escola em relação ao que se exige hoje, né, da obrigatoriedade escolar, da idade certa para entrar na escola. Então, assim, nesse primeiro momento eu entrei aos 8 anos, e aí levou um tempinho, né, mas... E por que aconteceu isso? Porque os meus pais ficavam viajando sempre, né, então eles entendiam que não era obrigatório o estudo, como de fato não era, né, hoje essa realidade já é diferente. E aí, nesse caso, os meus pais, depois de um determinado tempo, disseram, não, agora a gente vai se estabelecer aqui. Nós tínhamos nossa casa, só que a gente ficava, né, entre um canto e outro, eu subia o rio, descia o rio,
ia a gente chama a floresta, né, a gente chama de centro, né, que era o centro da floresta, então às vezes meu pai ia para o centro da mata e a gente ia junto. Então, assim, tive um início um pouco tarde, né, fiz toda a minha educação lá mesmo, tinha uma escola estadual. Da última vez que eu estive na cidade de Nova Iorque, inclusive, eu revisitei essa escola, então ela continua do mesmo jeitinho. Tudo. Então, assim, eu fiz toda a minha escolarização nesse lugar. E era bem legal, assim, porque era perto de casa, então eu só fazia descer a rua, dava, 5 minutos caminhando, e aí era... Eu tava lá pra poder fazer os seus estudos. Exatamente. Você tinha falado que seus pais falavam que durante um certo período você ter essa asserção sobre a sua identidade era risco de vida. No seu núcleo familiar. Como que você tinha esse contato cultural com os seus mais velhos, assim? Você falou que seu pai ia pro centro da mata. Como era essa relação, mesmo tendo toda esse preconceito por fora da sua família e na sociedade geral? Vocês conseguiam manter, assim, os conhecimentos da sua etnia, da sua cultura? Bom, eu acho, assim, que de início é uma coisa, assim, que já é da própria imersão, né? Então, muita coisa tá ali. É um termo que eu não gosto, né? Mas estava ali naturalizado, então as coisas só aconteciam. Tanto é que a gente lembra da história de Novairão, quando foi que os indígenas se manifestaram? Quando eles foram confrontados, né? Então, assim, na questão da minha família também era a mesma coisa. Eu me lembro do meu primo dizendo muito caturetê, e Coicaturetê é o obrigado em Nhingatu, né, na língua geral. Então, assim, eu lembro meu primo tirando onda, e ele brincava e falava. Então, assim, a minha infância, ela, né, eu acho que a dos meus pais também já foi nesse lugar que estava dado. Então, não tinha porquê, era natural, assim, as pessoas agiam conforme o que estava dado, né? Então, eu acho que foi uma coisa que só aconteceu, sabe? Só foi. Então, a gente tinha uma certa relação com os rezos, com as folhas. A gente tinha a questão dos assombros, né? Porque, nossa, isso era o que me pegava muito, né? A questão dos assombros. Então, os mais velhos, eles sempre traziam várias histórias, assim, nesse sentido, né? Olha, não vai para a beira do rio tal horário, porque a mãe d'água vai te olhar, cuidado com o boto, cuidado com isso, com aquilo. Então, existem muitas histórias, assim, que os mais velhos traziam, que era aquilo que acontecia, né? Então, a história passando de um para o outro, e aí a gente tá ali, a gente só nasce naquele lugar e tá ali e vai vivendo. Que da hora. E aí, assim, seguindo um pouco, assim, dando talvez um pulo muito grande, assim, o que te trouxe para dentro do terreiro? Bom, eu não posso falar de terreiro sem antes falar do meu marido, né, do Rodrigo, que ele, quando a gente se casou, ele já trouxe consigo a questão da Umbanda, né, do terreiro, e a partir do momento que ele começou a ficar mais frequente, aí eu comecei a participar junto com ele, até para entender mesmo, porque na minha infância, gente, eu via coisas assim muito pejorativas em relação ao terreiro, né? Que a macumba era muito ruim, que você não podia ir, enfim, né? As histórias dos mais velhos, né? E é uma coisa assim que eu acho que não acontece só no meio dos indígenas, né? Mas como um todo, né? E aí, quando meu marido começou a participar disso, eu também comecei. E aí eu vi que tinha muita relação, assim, com a minha própria ancestralidade, né? Com as coisas, a questão das folhas, dos rezos, dos benzimentos, do olhar lá na beira do rio, né? Da mãe d'água. Então, várias questões assim que foram, inclusive, se explicando na minha própria relação com os assombros que eu tive na infância. Já foram meio que fazendo sentido com sua vida adulta agora. Exatamente, de novo, né? completamente. Aí
entrar, fazer parte assim do terreiro é uma coisa assim que me explica tudo assim sobre a minha vida, né? Sobre essa reconexão mesmo, né? Espiritual, do olhar, do sentir, da percepção, né? Sobre a espiritualidade que a gente também já traz, né? Desde a nossa nascença, eu acredito. Uhum. E hoje, olhando assim a vivência de terreiro, você acha que isso te ajuda a manter viva a sua própria ancestralidade? Como que você acha que isso faz, que a vivência do terreiro te ajuda a te colocar nesse lugar de manter essa ancestralidade viva e seguir com as tradições para frente? Eu acredito assim que os nossos mais velhos, quando eles vão partindo, eles acabam levando assim muito conhecimento que não é, que acaba, né, deixando de passar para o outro, para o mais jovem. Então, com o aumento da urbanização nesses lugares, algumas tradições, algumas coisas que fazem parte assim da cultura, principalmente assim nessa questão espiritual, acaba desaparecendo aos poucos, né? Então, assim, estar dentro do terreiro aqui, essa minha relação, ela resgata isso. E como a gente tem essa frequência, né, de cultuar os nossos sagrados a partir do terreiro, eu acho que isso alimenta cada dia mais e aí vai trazendo todas essas explicações que eu falei antes. E além disso, assim, essa prática acaba, né, rememorando tudo aquilo que a gente viveu na infância. Então, eu acho que nesse sentido a Umbanda, ela assim resgata muito e continua alimentando essa minha questão ancestral. Axé. Bom, aqui no Mandinga Pod, não sei se você conhece, mas a gente tem um quadro que normalmente a gente traz, a gente chama a pessoa, né, que é a pessoa que veio conversar com a gente, e a gente pergunta pra ela o ponto favorito dela. E eu queria saber de você, qual o seu ponto favorito de caboclo? Bom, eu tenho vários, porque essa questão, assim, ela me deixa muito feliz, me deixa emocionada. Mas, assim, o que eu aprendi a gostar muito recentemente é um ponto que é do Seu Canidé, né, que foi cantado no velório da minha mãe. Então, ele me emociona bastante, né? Que é aquela, assim, é muito... Gavião voou, voou, gavião voou pro mar, e seu voo era tão lindo que eu vi as penas brilhar. Então ele, inclusive foi uma homenagem que o pai fez, né, no velório da minha mãe, e me deixou muito emocionada, assim, muito contemplada, assim, dentro do significado, né, do gavião voando, das penas brilhando. Então, assim, naquele momento eu representava não só a minha mãe se ancestralizando, como eu também, né? Uhum. Entendendo tudo isso, ancestralizando de certa forma junto com ela. Uhum. E você, Márcio? Dentro da linha dos caboclos, o ponto que eu tenho bastante afinidade ultimamente é um ponto de proteção, assim. Ele diz o seguinte: dá no peito dele, caçador, desata esse nó. Se a batalha é grande, proteção maior. Quis me derrubar, desejou sem dó. Todo mal voltou, foi numa flecha só. Eu gosto muito desse ponto, porque eu acho que ele é muito autoexplicativo, sobretudo nos momentos de dificuldade que a gente passa, que são frequentes. Então eu tenho bastante carinho por ele. E você? Qual é o seu ponto? Assim, eu tenho a minha conexão com as crianças, né, vocês sabem. E aí eu gosto muito, e sempre quando fala pra cantar pra caboclo, eu falo, eu vou cantar esse, porque a gente não pode esquecer que também eles foram crianças, né? E aí eu gosto muito do seu tupanzinho na beira do mar, vê uma cobra e logo quer pegar. Atira a flecha e se essa não acertar, ele volta pra aldeia pra mais forças apanhar. Eu gosto muito desse, assim, por isso, sabe? Porque às vezes a gente esquece muito de que a gente tem outros momentos na vida também, sabe? E aí,
Porque a gente não nasceu velho, né? Exatamente, exatamente. Lê, nesse contexto familiar, todo o seu marido, ele é um bandista e você é mãe, né? Dentro do seu contexto familiar, a sua casa toda é uma casa umbandista. Como é ter uma casa em que ela é conectada espiritualmente também? Eu fico muito orgulhosa. Eu viro mãe coruja, porque eu acho muito linda assim, a forma como cada um lida, né, com os seus rezos, com os seus orixás. Né? O Fernando, por exemplo, tem 11 anos. Ele tem uma dedicação assim muito linda, né, muito intensa com o orixá dele. Então, quando ele acende a vela, ele é filho de Xangô, né? Quando ele acende a vela fica enorme, fica linda, sabe? Então, perceber que é uma coisa natural, né? Que chegou, que eles foram gostando, foram, né, se aproximando. E não foi uma coisa forçada. Então, eu acho que isso é um fato muito importante, né? De Mas foi uma escolha dele, né? Todos eles, na verdade, assim, super escolheram, porque eu acho que eles também se reconectam, né, com a ancestralidade deles. Aí eles falam muito assim de mim, né? Nossa, aí quando eles falam em caboclo, lembra de mim, olha pra minha cara. Então, assim, é uma coisa assim, uma conexão muito, muito espontânea deles, sabe? Com tudo isso. E eu adoro, porque, né, a energia fica boa, a energia fica equilibrada. A gente vê que cada um está no seu momento e busca pelas suas ajudas espirituais, busca conversar com os seus orixás, com aquilo que eles acreditam, né? Faz as oferendas. Então, assim, minha casa inteira, você vê um cantinho lá, eles já querem colocar um guia, uma pedrinha, uma pena. Então, assim, a casa inteira. E eu acho muito lindo, porque, como eu falei, né? É muito espontâneo, não é nada forçado. Então, se um dia eles não quiserem mais continuar, quiserem ir para outro lugar, eu acho que é um direito deles, né? E também acho que me contemplaria, enfim. Mas nesse momento, assim, ver que os meus filhos estão numa conexão totalmente diferente daquilo, né? Eu, pelo menos na minha infância, ia para a igreja católica. E parecia uma fuga, né? Hoje eu não acho que é uma fuga para eles, o que é muito bom, né? Eles não estão fugindo da realidade, tentando se apegar a uma coisa que talvez force eles a acreditar, né? Mas é mais uma questão deles fazerem isso por acreditar, porque se sentem bem, porque são felizes dentro disso. Então, minha casa ela foi organizada justamente para isso. Cada um tem o seu canto, cada um procura outros cantos, né? E assim vai. E é muito legal. Cada um fazendo sua macumba no seu Cada um canto. fazendo a sua macumbinha ali. É uma coisa muito nobre, né? Na sua vida, como que a maternidade se apresenta? Assim, como você falou das suas crianças, assim, como é que a maternidade se apresentou para você? Conta pro povo quantos filhos você tem. Então, eu tenho 5 filhos. Meu primeiro filho tem 24 anos e a caçula tem 10 anos. Faz 11 nessa semana agora que a gente se inicia. Olha. E, assim, não foi nada fácil, né? Às vezes eu penso que talvez se eu tivesse a escolha, né? Eu acho que tudo depende de escolha mesmo, né? Porque depois de um tempo, assim, eu falo por mim, depois de um tempo eu aprendi que eu podia escolher, mas eu precisava ter um conhecimento sobre o que escolher, né? Inclusive sobre a respeito da própria maternidade, né? Se eu, né, queria ou não queria ser mãe, enfim. Mas aí aconteceu, eu tive os meus filhos, a maioria deles estão comigo, só está faltando um que está no Amazonas ainda. Então, assim, difícil. Maternidade é muito difícil. É preocupante, né? Porque eu já fico imaginando assim qualquer coisa acontecendo. Eu acho que é uma preocupação de todas as mães, né? De quem tem filho, de quem, enfim. E aí, para mim foi um desafio muito grande, porque depois de adulta é que eu comecei a trilhar um caminho
por escolha própria, né, diferente daquilo que até então eu recebia, né, que era, você terminou o seu estudo, você vai ter que trabalhar e assim, né, que é a vida do ser humano, né. Mas aí depois de um tempo eu consegui fazer uma escolha e hoje meus filhos me veem como um certo exemplo, né, uma referência assim, pelo caminho que eu tomei. É doloroso, mas eu acho que tornar-se um exemplo também, uma referência, é gratificante, de certa forma. Tem hora que dá vontade, né, de pegar e arrancar a cabeça. Mas tudo isso é parte do processo, né? Eu tenho certeza que meus filhos me dão menos trabalho do que eu dei para minha mãe. Isso com certeza. Isso com Tá certeza. no lucro, então. Tô no lucro. Bom, Lene, você é uma pós-graduanda na Unicamp, certo? Conta pra gente um pouquinho da sua dissertação. Bom, a minha dissertação, a proposta surgiu quando eu fiz 2 anos de iniciação científica, ainda na graduação. E tem muita relação comigo, que é a questão dos indígenas no ensino superior. Então, assim, como a minha vida, a minha existência dentro da Unicamp, né, eu pesquiso sobre as experiências dos estudantes indígenas na Unicamp, né? E aí, por que eu me incluo, né? Porque, como eu falei, também sou indígena no ensino superior na Unicamp. E aí não dava, né, para fazer essa pesquisa sem fazer uma objetivação, né, da minha própria experiência, da minha própria trajetória para falar dos meus interlocutores, né? Então, assim, ela foi se expandindo, então finalizei a graduação e agora no mestrado, falando dessas experiências, né, para buscar, né, fazer um acompanhamento, né, do que mudou nas trajetórias desses estudantes, na minha também. Eu acho que é uma coisa tudo muito interligada. E nessas experiências, captar, né, as transformações, o que para eles também mudou, qual a percepção deles agora de mundo, como chegaram e como estão e para onde vão. Então, assim, é uma questão assim, muito particular minha, né, de falar sobre essas experiências dos indígenas no ensino superior, principalmente considerando a primeira turma, né, de 2019. E também porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei em 2017 na Unicamp. Então eu entrei antes do vestibular indígena. E aí, nesse período, eu fazia parte de um outro grupo que era, né, o que a gente chama hoje de grupo das camadas populares, né? Então eu tinha muita proximidade com mulheres negras, com mães solo. Então, assim, esse foi o grupo que eu pertenci inicialmente. E isso fez uma diferença enorme na questão da pesquisa, porque como eu a minha trajetória, ela circulou nesses 2 espaços, nessas 2 experiências, acho que desde sempre, na verdade. Então, isso foi importante para eu fazer uma comparação, né, buscar, dentro da minha pesquisa, alinhar algumas coisas das experiências dos estudantes indígenas com estudantes de camadas populares. Então, o que tem de semelhante, dentro dessa semelhança, o que se diferencia, né, considerando, inclusive, algumas especificidades dos povos indígenas, né, como a língua, a mobilidade de sair das suas comunidades para vir para os centros urbanos, né, no caso Campinas, e assim, o que tem em comum, né, nessas trajetórias, como por exemplo a autoidentificação étnica, né, que acontece tanto nas comunidades negras, né, periféricas, e também acontece nas experiências dos estudantes indígenas, os aliados, né, quem são aqueles que contribuíram de certa forma para eles chegarem tão longe, e várias outras coisas assim que são muito comuns, mas que, por exemplo, na literatura a gente não via essa proximidade, a gente via grupos separados, né, ou era só indígena ou era só estudantes de camadas populares. Agora não, a nossa ideia, né, é a gente fazer uma aproximação maior e ver o que se diferencia, né, para principalmente a gente quebrar esse estigma, né, de que o indígena, essa exotização, né, em torno da identidade indígena, né, que às vezes a gente tem um certo cuidado, né, para não pensar assim que só a partir da universidade que essas pessoas
tem experiências ruins, que tem sofrimento, né, que tem saúde mental, problemas de saúde mental. Então, assim, tem muita coisa que vem antes que acaba se intensificando, que, né, acontece para todos nós, que Com todos certeza. nós somos universitários também, né? Mas aí a gente busca trazer, assim, algumas nuances que façam essa diferença, né, para entender, né, que o indígena está aí também e que tem o direito de ir para qualquer lugar. Que a universidade também tem que se adequar para receber todos esses públicos, né? Sim, sim. Porque a gente, olhando o ambiente da universidade como um todo, ele não foi pensado para públicos como nós, lá dentro, né? Então, que parte do movimento de a gente fazer parte, a universidade também tem que se adequar para isso. Sim, sim. Isso é bem... eu acho que a partir dessa experiência com a pesquisa, dá para ver, né, que a universidade ela tem mudado bastante. Então, ela também tem se tornado uma aliada, né? Claro que passos de formiguinha, né? Então, são passos lentos, mas está acontecendo. Eu acho que minimamente dentro da Unicamp, né, que é o nosso local, isso tem acontecido, tem reverberado em algumas modificações, algumas adaptações, né, que não é só voltada para os povos indígenas, mas que também acabam se refletindo nas questões dos estudantes periféricos, né, da própria cidade de Campinas ou que vêm de outros estados. Então, assim, isso é muito legal ver, né, essa mudança, assim, a universidade como um todo, ela tem minimamente contribuído com essa evolução também, acompanhando essas outras dinâmicas, né? Com certeza, e acho que é muito importante esse tipo de trabalho como que você está fazendo, porque ajuda a criar dado em cima do que depois precisa ser discutido, né? Sim. E aí com esses dados que você tá criando lá e tá discutindo também em cima, ajuda depois a criar outros mecanismos para melhorar ainda mais a vida de todos nós dentro da universidade, né? Eu participo, por exemplo, de um grupo de pesquisa que estuda sobre as desigualdades escolares, né? E a minha orientadora, ela tem um grupo de jovens pesquisadores, né? Que é patrocinado, inclusive, financiado pela FAPESP. E dentro ali, cada uma das orientandas, né, que estão ali das pesquisadoras, tem uma função. Então, por exemplo, eu pesquiso sobre as experiências dos indígenas na Unicamp, aí tem outra que fala sobre as identidades indígenas a partir da universidade, né, como que elas têm essa reconexão, como elas acabam se identificando indígena, uns que buscam, outros que reafirmam, né? Aí tem também os mapeamentos de quais são as universidades que usam esses programas, né, de inclusão para indígenas, enfim, assim. E aí tem também a questão das universidades estrangeiras, né, e quais são os programas de recebimento para as comunidades indígenas. Então, assim, é um projeto guarda-chuva que a gente vai se juntando e tudo vai, né, trazendo, claro, né, cada um fazendo no seu tempo, mas tudo isso vai se juntando para a gente trazer dados mais concretos, né, para que ajude de alguma forma, né, a universidade a trabalhar, a sociedade, sei lá, nesses melhoramentos, né. Lene, ainda sobre seu processo de dissertação de mestrado, você falou que você está trabalhando com indígenas na universidade. Mas como é que você está desenvolvendo o seu trabalho? Você faz isso a partir de... Como você analisa isso? Então, na educação a gente tem a sociologia e a antropologia da educação, né? Que são, acho que, sub-áreas, né? Então, tive poucas disciplinas sobre isso, na verdade. Então, tem muita coisa que eu tenho aprendido, assim, na prática mesmo, em orientação, em algumas disciplinas de pós-graduação, né? Então, assim, as nossas análises, porque eu não posso dizer que eu faço isso sozinha, né? Então, eu faço isso junto com a minha orientadora, que está muito presente, inclusive, e eu acho que isso me deixa, assim, bem mais aliviada, eu acho que um pouco mais, sabe, pronta para
continuar com isso tudo. Então, as minhas análises, elas têm um pezinho na sociologia da educação. A gente pega uma bibliografia que fala, né, sobre estudantes de camadas populares no ensino superior, que já está pronta, que são pesquisas, né, de anos, de várias pessoas. Então, eu uso muitas referências de autores da USP, né, autores portugueses, autores franceses. Então, assim, tem uma bibliografia que é um pouco mais antiga, que fala sobre essas questões, né, das desigualdades escolares, da reprodução escolar, inclusive a escola como reprodutora das desigualdades sociais. Então, assim, isso tem... Eu acho que esse é o pano de fundo para tudo que a gente traz, né? Porque não dá para falar sobre indígena sem a gente colocar, né, essas questões sociais, né? Essas disparidades sociais que acontecem, né, nas comunidades mais carentes, mais remotas. Então, isso tudo contempla nossas análises, né? Bourdieu, Lahy, Débora Piotto, então vários autores assim que já trazem, né, uma abrangência enorme sobre essas questões das camadas populares. E eu acho que é isso, pesquisar, falar sobre as populações indígenas no ensino superior, tendo como base as pesquisas, né, sobre estudantes das camadas populares que já tem muita coisa pronta. E aí isso contempla totalmente, assim, dentro dessas análises que a gente precisa. Na sua pesquisa, que, como você bem disse, é sobre os estudantes indígenas no ensino superior, fica notável que você está se colocando também como um sujeito da pesquisa, né? Nesse sentido, como que você observa na Unicamp a possibilidade de um fazer acadêmico autorreferenciado? Você sente que isso é de fato uma possibilidade? Ou tu sente que nos processos sobretudo na pós-graduação, existe uma resistência, uma burocratização para sistematizar o tipo de conhecer, o tipo de pesquisa, fazer de uma determinada forma, de uma forma normativa? Ou você sente que tem essa liberdade para que tu possa abordar sobre os estudantes indígenas nesse contexto universitário a partir de uma lógica própria? Bom, tudo é questão de tempo. Então, assim, eu acho que o mais importante está acontecendo, que é já encontrar esses corpos, né? E essa diversidade toda possível dentro desse espaço universitário. Então, assim, claro que é um caminho muito longo em relação a inserir novos conhecimentos dentro de uma cultura que já é dada, né, que é a cultura universitária. Então, assim, de fato, a gente não pode viver academicamente falando, né, tendo como referência alguns autores, deixando de ter referência sobre alguns autores, né, que nem Marx, Bourdieu. Então, assim, eu acho que é impossível a gente fazer pesquisa sem algumas referências que já existem, né? E aí a gente acaba se tornando essas referências contemporâneas, né? Então, assim, os estudantes indígenas, a partir do momento que eles entram e trazem seus saberes, eles possibilitam essa modificação, essa mudança, né? Nesses conhecimentos que a universidade já traz há muito tempo, né? Inclusive aqueles que são estrangeiros, né? Os conhecimentos europeus, enfim. E aí, por exemplo, a Faculdade de Educação, quando ela quando ela constrói um grupo para receber os estudantes indígenas ou mesmo os estudantes de camadas populares, né, a partir do vestibular de cotas, ela começa a ter um olhar sobre trazer para o público em geral essas temáticas, né? Temática indígena, a temática das desigualdades escolares. Então, assim, por exemplo, trouxe lá em 2017, ainda quando o vestibular indígena e o vestibular de cotas foram aprovados, traz temáticas sobre isso, né? Então, vem professores visitantes, Daniel Munduruku, para falar, né, sobre essas diferenças. Então, minimamente fazer uma aproximação, né, trazer um conhecimento. Eu lembro que tem um interlocutor meu que ele fala assim,
é conhecer para reconhecer e respeitar. Então, assim, se não conhece, se não tem esses corpos dentro da universidade, ninguém vai falar sobre eles, né? Porque, né, quem não é visto não é lembrado. Então, assim, a partir do momento que a gente está dentro da universidade, sim, é possível a gente fazer essas mudanças. A universidade, eu acho que não só a Unicamp, eu acho que muitas outras universidades têm dado, né, tem tido uma abertura maior para esses conhecimentos outros, o que é muito bom, porque daqui a algum tempo, em vez da gente estar usando só, né, autores estrangeiros, né, de todos os outros lugares, a gente vai usar, vamos referenciar os nossos próprios autores indígenas, né, falando sobre várias pesquisas, trazendo, né, os seus dados e tudo mais, porque tem uma coisa bacana na Unicamp, que é isso, né, ela forma pessoas para serem pesquisadoras. E eu acho que o caminho é esse. Acho que não dá para só você entrar, eu acho que eu sempre concebo isso, né, desde quando eu entrei na Unicamp, essa questão de o que eu me tornei a partir da universidade. E como que a universidade se reflete assim completamente na minha experiência de vida, na minha trajetória, para entender, né, os caminhos que me trouxeram até aqui. E o que eu faço com esse conhecimento, né? Esse conhecimento que eu adquiri dentro da universidade, para onde que eu vou, né? Então, assim, como eu falei anteriormente sobre a questão de ser mãe, né? De não ter escolhas, hoje, por exemplo, eu entendo que havia, sim, escolha, só que eu não tinha conhecimento sobre escolher ou não escolher ser mãe, né? Eu não quero que os meus filhos tenham ressentimento sobre isso, lógico, mas, assim, eu acho que o conhecimento que a gente consegue acessar a partir da universidade, dessa interação com a diversidade de conhecimentos epistemológicas, eu acho que isso possibilita, assim, que a gente traga outros conhecimentos, assim, verdadeiros para dentro da universidade. Muito legal. E você consegue ver hoje, analisando a universidade de quando você entrou e a universidade de agora, do momento que a gente está vivendo agora, uma diferença muito grande dentro da universidade? Na minha perspectiva, sim, porque uma das coisas assim mais difíceis para mim, mas que eu sempre, desde que eu saí da minha casa, busquei encarar de forma assim um pouco mais flexível para mim, foi a questão do preconceito. Então, assim, hoje eu chego na universidade, eu estou na fila do bandejão, ninguém mais pergunta para mim se eu sou estrangeira, se eu sou peruana, né, se eu sou boliviana. Então, eles chegam e me olham e sabem que eu sou indígena, né? Então, outro dia eu estava até comentando que uma experiência muito curiosa que aconteceu lá na entrada do bandejão foi que o guardinha que fica lá, né, o porteiro, ele chegou falando em espanhol comigo. Ele, olá, que tal? Aí Que história é? e aí foi muito engraçado, porque aí depois de um tempo eu respondi, né, eu disse, não, mas eu não sou estrangeira não, eu sou brasileira. Aí ele olhou assim, nossa, que curioso, né? E aí depois de um tempo, quando a gente teve o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, né, o ENEI, aí eu fiquei lá na entrada do bandejão, passando o cartãozinho para o pessoal entrar para fazerem suas refeições, né? E aí a gente trocou uma ideia e disse assim, nossa, eu jamais, naquele primeiro momento, imaginaria que você era indígena. Para mim, você era estrangeira. Por quê, né? Eu disse, e é curioso isso, porque, por exemplo, os peruanos também são indígenas, né? Colombianos, então, todo assim, os nossos vizinhos, né, estrangeiros, eles todos são indígenas. E aí a gente, quando é indígena brasileiro, a gente está lá e entra em outro lugar. Mas, assim, lidar com o preconceito, com a falta de conhecimento, é algo rotineiro. Só que hoje, nesse espaço, para mim é um pouco mais tranquilo, né? Porque é isso, as pessoas já sabem, né? Não vão me olhar com outros olhos e, assim, se questionar de onde eu sou. Só vão perguntar de que povo você é. Você é, então, sim. isso pra mim, nossa, arrepia, sabe? É uma coisa muito linda, assim. Pra mim, é minha realização própria, né? De poder dizer assim, eu sou do povo Munduruku. Nossa, isso é uma autodeterminação fantástica, né? Sim. E pra gente encaminhar pro final, infelizmente, porque eu tenho muitas perguntas a fazer. Não, mas gente, é só vocês comentarem aí
que a gente traz a Lene numa parte 2. É verdade. Então, assim. Logo após que ela defender. Sim, por favor. Por favor. Então, mas para finalizar, eu queria era você, como uma mulher indígena, mãe, macumbeira, tudo isso que nós já abordamos ao longo do episódio, o que você pode nos dizer para quem é mais novo e que também anseia por uma carreira de pesquisa ou até que anseia por um desejo próprio, a partir de todas as dificuldades que cada um na sua subjetividade vai ter, como você qual tarefa qual lição de casa você deixaria para nós, assim, no sentido de se autodeterminar, de buscar aquilo que você deseja, de você é natural do Amazonas, você está estudando na Universidade Estadual de Campinas, isso demonstra um esforço tremendo na sua trajetória. O que faz aqui, acho que eu posso falar por todo mundo, assim, a gente se sentir lisonjeado de poder entrevistar você, saber da sua pesquisa, poder usar desse espaço do podcast para legitimar uma intelectualidade que muitas vezes não vai ser validada. E nesse sentido, como é que faz para ser com perdão da expressão, tão foda quanto você? Obrigada. Mas assim, eu acho que independente do lugar onde a gente está, a gente tem que ser muito autodidata. A gente, a gente não nasceu em berço de ouro, que é sempre a expressão, né? A gente vive num mundo capitalista que a cada dia cobra mais e mais e mais da gente. Então, a partir do momento que a gente entende o nosso lugar, a nossa função nessa indústria vital, eu acho que a gente consegue firmar os pés no chão e entender que essa luta, essa minha caminhada aqui, ela é minha, mas ela é muito parecida para tantos outros. Então, assim, tá todo mundo nesse corre, né? Então, eu acho que a partir dessa, eu acho que a gente tem que ter essa determinação no nosso caminhar, porque em qualquer lugar que a gente esteja, a gente vai sempre estar sendo pisoteado, a gente vai ser sempre diminuído, né? E essa autodeterminação é essa diferença, né? Infelizmente, a gente tem que usar alguns termos, né, que as pessoas não gostam, meritocracia, né, em busca da igualdade, disso e daquilo, mas a partir da apropriação desses conhecimentos outros e trazendo consigo a nossa autodeterminação, de onde eu vim, para onde eu vou, as nossas escolhas, eu acho que a gente consegue ter um caminho que é nosso próprio, doloroso, né, com muito esforço, porque podia ser diferente, mas podia ser diferente para bom e para ruim, né? Então a gente está tentando levar um caminho que seja menos doloroso e que a gente entenda, né, o que eu quero com tudo isso, né? E aí, por exemplo, para mim foi uma caminhada muito difícil, né, com os meus filhos, com relacionamentos, com pessoas, com discriminação, com exclusões, dentro da minha própria sala de aula, dentro do lugar onde eu morava, por eu ser uma mulher, por ser indígena, por ser mãe. Então, assim, a partir do momento que eu decidi o que eu queria para minha vida, eu acho que, independente de tudo, né, de dormir, de não dormir, do chorar, do acordar, mas saber que existe uma evolução dentro disso tudo, inclusive estar aqui falando sobre isso, eu considero uma evolução nesse caminho que eu tive, que eu escolhi para mim. Então, assim, eu fico muito feliz, eu fico satisfeita, embora eu esteja sofrendo, né, porque eu fico ansiosa, porque isso, porque aquilo. E é isso, eu acho que a gente viver nesse mundo é estar preparado para esses desafios todos, né? Cuidando da cabeça, cuidando do espírito, porque a nossa doença também é espiritual, cuidando do corpo, né? E cuidar do corpo, eu acho que é olhar um pouco para si, refletir um pouco sobre o caminho que a gente quer. Então, o conselho que eu posso deixar é isso: é entender o que você está fazendo nesse mundo, aonde você quer chegar e por que você quer chegar nesse lugar.
E aí o resto é o resto. É isso. Achei demais. Obrigado. Muito obrigado, Lene, por essa conversa de hoje. O papo foi maravilhoso. Tenho certeza que não foi só pra mim. Então, muito obrigada de verdade por você ter aceitado, tá? E por você estar aqui com a gente, contar a sua história, falar da sua pesquisa, enfim. Enfim, você é maravilhosa aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Obrigada. E muito obrigada por você aí de casa, que acompanhou a gente nessa primeira temporada e que eu tenho certeza que vai estar com a gente na segunda temporada. Não é, meu filho? Com certeza. Manda pros amigos, manda pra família, manda no grupo do Zap, curte, comenta, compartilha e comenta mesmo. Fala que os temas que vocês querem ouvir, pessoas que vocês querem que nós tragamos assim para nossa próxima temporada. Sim, e pra gente ter então uma segunda temporada, você pode ajudar a gente dando aquele pix pra gente, né? Fazendo aquele pix pra gente, ajudando a gente aqui em toda a manutenção do nosso terreiro, a manutenção do nosso podcast, melhoria dos nossos equipamentos, enfim, tudo isso. E aí a gente vai aparecer aqui em algum lugar dessa tela um QR Code para você poder ajudar a gente, mas na descrição desse episódio também a gente vai colocar todas as possibilidades que você tem para ajudar a gente. Muito obrigada e até a próxima temporada!